Bom dia, meus irmãos, graça e paz no Senhor Jesus. Vamos à nossa leitura bíblica. Hebreus, capítulo de número 7. Melquisedeque, um tipo de Cristo. O que é o tipo, né? A Bíblia vai usar a questão da tipologia. Tipologia é um recurso onde algo simboliza um outro maior. Ou seja, por exemplo, José no Egito simboliza Cristo, é um tipo do Cristo. O Melquisedeque também aponta para Cristo. O sistema sacrificial no Antigo Testamento aponta para Cristo. Tudo no Antigo Testamento é tipologicamente apontando para Jesus Cristo. Então, a tipologia pega algo, né, que é um tipo de outro superior. Pois bem, então, diz aqui, porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando Abraão voltava da matança dos reis, ele o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Pois bem, quem que é esse Melquisedeque? Melquisedeque é um personagem meio enigmático, né? Porque ele aparece, nós não temos uma história anterior para saber detalhes de onde que ele vem, como que era o reinado dele, e depois também some, né? Só é mencionado nessa questão lá de Abraão. No entanto, é mencionado tanto no Antigo Testamento, quanto nos Salmos, quanto no Novo Testamento. Mas nós não temos muitas informações dele. O que nós podemos dizer com certeza? Ele era um, um rei, tá? Diz aqui que ele era rei da cidade de Salém. Essa cidade pode ser a antiga Jerusalém ou não tem certeza a respeito de que cidade seria exatamente esta. E diz o texto claramente que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Vejam, no entanto, ele não é da linhagem de Abraão, né? Claro, da linhagem de Noé, sim, porque todos eram, mas de Abraão, não. E então, certamente, poderíamos dizer que talvez ele fosse um ímpio, ou seja, ele não era do povo de Abraão, ou seja, do povo de Deus. No entanto, ele era alguém que conhecia o Deus verdadeiro. Ele, mais do que conhecia, ele era fiel ao Deus verdadeiro. Ele era um sacerdote ao Deus verdadeiro. E isso fica claro porque Abraão o reconhece como tal. Quando Abraão volta ali daquela guerra e encontra com o Melquisedeque, Abraão entrega a ele dízimo. E isso era um reconhecimento de que ele era realmente um sacerdote. Então Abraão trata ele dessa forma. Pois bem, então veja, verso 4: considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Então, o próprio texto aqui no Novo Testamento está mostrando e vai explicando como que realmente Melquisedeque era alguém importante.
E detalhe, porque ele está falando aqui já várias vezes a respeito do fato de Abraão ter entregado o dízimo para esse sacerdote, e até no verso 8 aqui diz: aliás, aqui são homens mortais a quem os que recebem dízimos. Porém, ali não. Então, apontando para Cristo, né? Então, veja, aqueles que gostam de falar, dízimo é coisa do Antigo Testamento, dízimo é coisa da lei. Essa época aqui, que Abraão entregou o dízimo para Melquisedeque, isso aqui é antes da lei, porque a lei veio na época de Moisés. Deus concedeu a lei ali naquela época de Moisés. Mas isso daqui era antes, ou seja, antes da lei já havia a prática do dízimo, das ofertas. Se você lembrar lá na época, né, de Adão, Caim, Abel, eles já levavam ofertas a Deus. Então sempre houve, todas as épocas sempre houve a questão do dízimo, da oferta, do tributo a Deus. E aqui nós estamos lendo Hebreus, né? Novo Testamento. E ele então está fazendo essa comparação, né? Aqui falando a respeito de Melquisedeque e mostrando como que Melquisedeque, ali sendo sacerdote, apontava para Cristo, que é esse sumo sacerdote. Cristo é o sumo sacerdote. É isso que nós vamos chegar à conclusão aqui. Veja, prosseguindo, verso de número 21, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Jesus, então, é sacerdote para sempre. Verso 26, olha aqui, importantíssimo. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, como Jesus, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes humanos, né, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque isto Jesus, né, fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Eis a grande questão, eis o ponto central que o autor de Hebreus está nos explicando, que todos os sumos sacerdotes do Antigo Testamento tinham que fazer os sacrifícios, as ofertas constantemente pelo pecado dele e do restante do povo. Mas Jesus fez isso uma vez por todas. Morreu naquela cruz uma única vez, e esse sacrifício é suficiente para sempre para nos perdoar, para nos salvar. Entramos no capítulo 8 e ele continua explicando sobre isso. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não um homem. Foi Deus quem colocou a Cristo como sumo sacerdote, não nós meros mortais, né? Glória a Deus por isso. Vamos orar? Pai, muito obrigado porque o Senhor fez tudo o que era necessário para que nós pudéssemos ser salvos. Muito obrigado. Louvado seja o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até mais.